Então, galera do sexto ano, né, mais uma aula de geografia. A aula de hoje a gente vai estudar sobre a estrutura interna da Terra, né? A gente vai observar esse processo, né, aqui, dessa estrutura interna da Terra. Então, quando a gente observa a estrutura interna da Terra, a gente vai observar o seguinte, né? Ou seja, aqui nós vamos observar a formação, né? Ou seja, como é que podemos dizer, do nosso solo terrestre, né? Então, aqui nós observamos que vai estar relacionado 35% de ferro, 30% de oxigênio, 15% de silício, né? 13% de magnésio, 2,4% de níquel, 1,9% de enxofre, 1,1 de cálcio, né? E 1,1 de alumínio e outros 0,5. Então, essa aqui é a distribuição né, dos minerais existentes né, no nosso planeta Terra. Então, quando a gente vai falar dessa estrutura do nosso planeta, Terra, interna da Terra, nós vamos entender que as paisagens terrestres, né, elas são continuamente transformadas pela ação né, de fenômenos e processos oriundos da dinâmica natural da Terra, né, que ocorre tanto no interior, chamada né, dinâmica interna, quanto na superfície né, do planeta, conhecida por dinâmica externa. Aqui né, nós vamos conhecer a dinâmica interna da Terra. E nos capítulos seguintes, nas aulas seguintes, a gente vai compreender as questões externas né, do nosso planeta. Né? Para compreendermos, né, ou seja, a dinâmica interna da Terra, atua né, na formação e transformação do relevo terrestre, né, dando origem às cadeias montanhosas, por exemplo, né, a gente vai estudar a estrutura interna né, do nosso planeta. De acordo né, com estudos geológicos, há evidências né, de que né, a estrutura interna da Terra ela é formada basicamente né, por 3 camadas né, que diferenciam né, quanto à espessura, a temperatura e a composição né, química. Né? Como a gente observa aqui neste esquema, as camadas que estão caracterizadas no nosso planeta Terra. Né? Então, a gente vai observar né, que essa estrutura interna ela vai estar relacionada com a crosta, que é essa partezinha aqui, né? A partezinha mais fina, né? Como se a nossa planeta Terra, como a gente pode dizer, como se fosse um ovo, né? Ou seja, a parte mais fina, né? Como se fosse a casca, né? Denominada de crosta, a clara, né? Como se fosse essa parte aqui, né? Denominada de manto, e essa parte interna é o núcleo, né? Então, aqui é o nosso planeta Terra. Então, a crosta, ela é a camada de rochas, né, sólidas, que envolve o manto, né, com aproximadamente, né, 40 quilômetros, né, de espessura. A parte mais externa da crosta forma a superfície terrestre, né? Já o manto é composto, né, de magma, material formado por minerais, né, fornecido em estado gasoso, né, possui né, uma temperatura muito alta, né, de aproximadamente 2.000 graus. O manto tem cerca de 3.000 quilômetros de espessura. E o núcleo é o centro né, do nosso planeta, né, com temperaturas ainda mais altas, né, que o manto, né, acima de 5.000 graus Celsius, né, o núcleo divide, né, em 2 partes, o núcleo externo, né, com minerais fundidos, cerca de 2.150 quilômetros de espessura, e o núcleo interno, né, que é um estado sólido, com aproximadamente 1.215 quilômetros de espessura, né? Então, aqui a gente observa aqui, né, como a questão das camadas
do nosso planeta, né? Então, quando a gente observa aqui, né, em que parte, né, da estrutura interna da Terra nós, seres humanos, vivemos. Então, a gente pode compreender, né, que nós, seres humanos, vivemos, né, na parte externa, né, da crosta, ou seja, né, na superfície terrestre. Então, os seres humanos, os seres vivos, né, ele vive nessa parte externa, ou seja, na crosta terrestre, né? E a gente, ainda observando, né, a maioria, né, dos fenômenos provenientes, né, do interior da Terra é causado, né, por forças que atuam, né, num manto abaixo da crosta terrestre, que é essa parte aqui, o manto. É causada, né, por forças que atuam no manto abaixo da crosta terrestre, por muito quente, né, o manto costumamente liberar calor e energia, né, para a superfície. Essa liberação ela ocorre, sobretudo, né, por meio de extravasamento, né, de lavas, de gases nas erupções vulcânicas, por terremotos, também chamados, né, abalo sísmico, né, ou ainda, né, pelo enrugamento, né, contínuo, né, da crosta terrestre, fenômeno responsável, né, pela formação das grandes cadeias montanhosas do nosso planeta, né? E um desses fenômenos, né, antes é preciso, né, saber um pouco, né, mais sobre a dinâmica, né, interna da Terra. Então, o interior da Terra, nós podemos dizer, né, que ainda hoje, né, o interior do nosso planeta continua, né, pouco conhecido, né, pelos cientistas, né? E o que se sabe sobre a dinâmica interna do nosso planeta, né, tem base, né, nas perfurações da crosta e nas observações dos fenômenos provenientes, né, de seu interior, né? A mais profunda, né, perfuração já feita, né, na crosta terrestre chegou a aproximadamente 12 quilômetros, né, de profundidade, ou seja, menos da metade da espessura média da crosta. A observação, né, de alguns fenômenos geológicos, né, como as erupções vulcânicas, que lançam, né, lavas incandescentes, né, e as geysers, né, que saltam jatos, né, de água muito quente, né, leva, né, a deduzir que no interior do planeta é muito quente, né, ou seja, aqui nessa imagem que nós observamos, é uma erupção, né, do geyser, né, em Stroku, né, na Islândia, no ano de 2017. E a teoria, né, que a gente conhece como denominada, né, de teoria da deriva, né, continental. Nós observamos aqui as evidências, né, da deriva continental, né, ou seja, nós observamos aqui essa parte aqui do continente africano, né, dos continentes, ou seja, a América do Norte, né, a América do Sul e a África, né, ou seja, aqui é como se estivesse, né, vendo o quê? Uma divisão desses continentes, né, ou seja, aqui a questão do Oceano Atlântico, né, que corta, né, que banha, né, principalmente a América do Sul, né. Aqui o Brasil, por exemplo, né, o continente, ou seja, o Oceano Atlântico. Então, quando a gente observa, aqui nós vamos observar os fósseis, né, de um animal, né, quadrúpede, né, encontrado tanto no leste da América do Sul quanto no oeste da África. Então, significa dizer que alguns milhões de anos, né, de acordo com esses cientistas, esses dois continentes, né, eram um só. Aí eles colocam, né, que é como uma evidência, né, dessa separação, né, que é a questão da deriva continental, né? Ou seja, então, se esses dois animais são encontrados nos mesmos continentes, os cientistas, né, eles colocam, né, que alguns milhões de anos atrás era um só, ou seja, não havia separação de terras, né? E o fóssil, né, de uma planta chamada, né, Glossopteris, né, encontrada
nesses dois continentes também, ou seja, então significa, é mais uma evidência, né, que alguns milhões de anos atrás, esses continentes eram emendados, né? Então, quando a gente vai observar, né, quando os continentes, oceanos se formaram, eles apresentavam, né, configuração e distribuições diferentes, né, das que possuem atualmente, até atingir, né, a distribuição e as configurações atuais. Os continentes e os oceanos, né, foram mudando, né, de posição lentamente, né, e alterando, né, as suas formas, né, ao longo das diferentes eras geológicas. A existência desse movimento foi defendida, né, pelo cientista alemão Alfred Wegener, que em seu livro, né, A Origem dos Continentes e Oceanos, publicado em 1915. Né, na época acreditava-se que a crosta terrestre, né, fosse uma camada rochosa, né, inteiriça, né, e que, segundo Wagner, os continentes estariam, né, à deriva, ou seja, né, flutuando sobre uma massa pastosa, quente, né, do interior do planeta, assim como um pedaço, né, de isopor ou madeira, né, flutua sobre a água. Por isso, né, sua teoria é conhecida, né, como a teoria da deriva continental. Para comprovar essa teoria, Wagner, né, apoiou-se, né, em um conjunto de evidências, né, de que os continentes já estiveram, né, unidos, né, em uma época muito remota. Entre essas evidências destacam-se, né, a forma do litoral da América do Sul, que se encaixa, né, num contorno, né, do continente africano. A existência, né, de fósseis, né, de animais, de plantas semelhantes, né, em ambos os continentes, né? A gente acabou de observar aqui a ocorrência, né, de alguns tipos de rochas e formações geológicas, né, também semelhantes, né, em certas regiões da América do Sul e da África. Então, essas são a explicação, né, da deriva continental relacionada, né, com a pesquisa, né, do cientista alemão Alfred Wegener. E a teoria, né, das placas tectônicas. Então, a gente observa que as teorias das placas tectônicas, né, ou seja, sentidos, né, dessas placas, que são sentidos de movimentos, né, dela. Vocês observam que elas vão em sentido contrário e elas vão também em sentido ao encontro, né, ou seja, elas podem tanto se afastar, esses movimentos dessas placas podem se afastar uma da outra, mas também elas podem, né, ir ao encontro uma da outra, né, como nós observamos aqui em algumas placas, né, ou seja, nós observamos que o maior número de placas, nós vamos observar que ele está em movimento, nós vamos observar que ele está no oceano, né, ou seja, o maior número de placas e divisões de placas a gente vai observar aqui nos oceanos, ou seja, tanto no Oceano Atlântico, como no Oceano Índico, né? Ou seja, todos nos oceanos onde a gente vai observar essas questões de movimentações de placa, né? Ou seja, aqui a gente observa que nessa placa, por exemplo, né? Ela vai estar se afastando, ou seja, o movimento dela é se afastando. Já nessa outra placa aqui, nós observamos que por exemplo, na América do Norte, nós observamos que ela vai ao encontro uma da outra, né? Então, apesar das evidências, né, encontradas por Wagner, sua teoria, né, foi duramente, né, combatida, né, rejeitada pela grande maioria, né, dos cientistas da época, né? Afinal, faltava, né, ou seja, proposta para uma questão, né, fundamental, né? Então, se fazia a pergunta, né, que forças, né, seriam capazes, né, de mover, né, os continentes, né? Como não havia condições para respondê-lo na época, né, a teoria da deriva continental, ela foi ignorada. Somente no final da década de 1950, né, 30 anos depois da morte, né, de Wagner, que essa teoria, né, foi finalmente compreendida, né, e aceita, mas com algumas modificações, né? Hoje acredita-se que as movimentações, elas não são realizadas apenas, né, pelos continentes, né, mas também
pelos oceanos, né, de acordo com a teoria das placas tectônicas. Segundo essa teoria, a crosta terrestre não é formada por uma camada rochosa inteiriça, né, mas por várias placas tectônicas que se estendem, né, tanto pelos continentes quanto pelo fundo dos oceanos. São essas placas, né, que se movimentam de maneira muito lenta sobre o manto terrestre, né, aproximando-se ou distanciando-se uma em relação a outras. Esses movimentos, né, podem ser comprovados, né, por novos estudos e por técnicas avançadas, né, de pesquisa, como a utilização de satélites artificiais, equipamentos com raio laser, capazes, né, de medir, né, com precisão o deslocamento das placas tectônicas, né, e a consequência, né, desse movimento dos continentes, né. Então, aqui a gente observa, né, aqui, né, as principais placas tectônicas, né, ou seja, do nosso continente, ou seja, do nosso planeta, né. Então, aqui são as placas tectônicas. E aqui a gente vai observar a questão da movimentação dos continentes, né? Então, a gente observa, relacionado, né, com alguns estudos, né, ou seja, da movimentação dos continentes, né, com a compreensão, né, da ocorrência dos movimentos tectônicos, né, ficou comprovado que ao longo de milhões de anos, os continentes e oceanos, né, foram lentamente, né, mudando de posição a chegar à configuração em que se encontra atualmente, né? Ou seja, nessas imagens aqui que nós observamos, ilustra, né, de acordo com as teorias científicas, né, a provável movimentação dos continentes, né, nos últimos milhões de anos, né? A gente observa, por exemplo, aqui na figura 1, que eles denominam, né, que o início, né, ou seja, era uma imensa placa sobre, né, do nosso planeta, firme, né, ou seja, de terra, que era denominado, né, de Pangeia, né, e há aproximadamente 230 milhões de anos, né, no final da era paleozoica, né, existia apenas, né, um supercontinente, né, chamado Pangeia, Pan, que é igual a todo, e Geia, né, terra, ou seja, rodeado, né, por um único oceano, né, chamado de Pantalassa, né, nome grego, né, que significa todos os mares. Já aqui, na imagem 2, né, nós vamos observar que aproximadamente, né, 200 milhões de anos, no início da era Mesozoica, né, o continente Pangeia começou a se separar, né, em dois, né, Laurásia, né, ao norte, e Gondiana, né, ao sul, né, ou seja, observamos aqui, ou seja, aqui é a parte, né, ou seja, ao norte, nós temos essa denominado de Laurásia, né, e ao sul, Gondiana, né, ou seja, aqui, né, já começa divisões, né, ou seja, dos continentes, né, na era Mesozoica. Já na imagem 3, aqui nós observamos que há cerca de 65 milhões de anos, né, na era Cenozoica, os continentes continuam, né, se dividindo, né, se separando, né? Então, aqui a gente observa a formação dos continentes, ou seja, aqui nós vamos ter aqui o continente, aqui ainda estava, ou seja, Eurásia, né, ou seja, o continente europeu e o continente da Ásia junto, né, ou seja, era denominado de Euroásia. Aqui nós vamos observar a América do Norte, né, ou seja, onde é hoje os Estados Unidos, Canadá e México, que é a América do Sul, né, ou seja, onde hoje está Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, entre outros países, continente africano. Aqui a gente pode observar Austrália, Antártica, né, que nós observamos a Índia. Então, aqui, nessa imagem 3, nós observamos nessas divisões no período Cenozoico, né, ou seja, na era Cenozoica, há 65 milhões de anos atrás. Já nessa
imagem aqui, na imagem 4, há 2 milhões de anos, né, os continentes e oceanos chegaram, né, à configuração, né, que possui atualmente. Aí a gente observa, né, aqui, ou seja, o continente americano, né, o continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. O continente da África, né, aqui a gente observa Euroásia, né, ou seja, Eurásia, né, que é Europa e Ásia junto, aqui Antártica e aqui é Austrália, né, ou seja, nós observamos aqui essa formação, né, dos continentes, ou seja, desde o início do final da era paleozoica, né, até a era, né, cenozoica, né, ou seja, que houve, né, essa questão dessa mudança, né, ou seja, a movimentação dos continentes. E as correntes, né, de convecção, né, ou seja, o deslocamento, né, dessas placas tectônicas é bastante lento, né, quase, né, imperceptível, né, de acordo com as mediações já realizadas, já foi possível descobrir, né, por exemplo, que cada ano a América do Sul fica cerca, né, de 4 centímetros, né, mais distante da África, ou seja, ainda continua se distanciando, né, e a América do Norte fica 2 centímetros mais distante da Europa. Então, significa dizer que, ou seja, ainda está ocorrendo nessa movimentação dos continentes, ou seja, dessas placas. Segundo os cientistas, né, a explicação, né, mais recente para os movimentos, né, das placas tectônicas está no intenso calor existente no interior do planeta, né? Esse calor, ela movimenta grandes, né, quantidades de magma em movimentos, né, chamados correntes de convecção, que circulam, né, de maneira ascendente, né, e descendente, né, do manto. O movimento dessas correntes de convecção, né, em contato, né, com a crosta, acaba deslocando, né, as placas tectônicas, né, como mostra este esquema, ou seja, aqui nós temos as correntes de convecções, né, ou seja, nós vamos ter as placas tectônicas, né, as correntes de convecções, essas daqui, e vamos ter a questão aqui, o manto, né, e as placas tectônicas, né? Então, quando nós observamos, né, quais as consequências, né, dos movimentos das correntes, né, de convecções no manto. Então, as correntes, né, de convecção em contato, né, com a crosta, elas se deslocam, né, as placas, né, tectônicas. Então, esse contato, ou seja, esse movimento, as correntes, né, faz com que as placas elas se deslocam uma das outras. Por isso que alguns cientistas, né, eles colocam, né, que ainda está, né, esse movimento, né, e o contato, né, entre as placas, né. Nós observamos, né, nessa imagem aqui, podemos observar, ela mostra, né, de maneira esquemática, né, como as placas tectônicas, né, se movimentam, né, impulsionadas, né, pelas correntes de convecção e a dinâmica, né, resultado, né, desses movimentos, né, ou seja, as correntes de convecção e o movimento das placas, né. Então, a gente observa aqui, que na imagem, nessa parte, que ela vai do ponto 1, do ponto 2, né, ao ponto 3, né? O que é que nós observamos, né? Quando as placas tectônicas se posicionam, impulsionadas, né, pelas correntes convergentes, nesse ponto 1 aqui, elas se chocam, né, umas com as outras. Neste caso, a placa oceânica é mais fina, né? Já no ponto 2, aqui nós observamos que a temperatura para baixo, né, em direção ao manto, né, fundando-se, né, derretendo, né, por causa das altas temperaturas
das temperaturas, né? Já a placa continental mais espessa, né? Ao contrário, né? Pressionada, né? Para cima, né? Elevando-se o dobramento, né? E a origem de grandes cadeias, né? De montanhas, né? Como os Andes, né? E a América do Sul, que é aqui nós observamos. Ou seja, então, esses movimentos, né? Dessas placas, elas vão gerar, né? Ou seja, vão impulsionar o levantamento, né? E dando origem a grandes áreas montanhosas, né? Tanto aqui na América do Sul, por exemplo, os Andes, né? Aqui no continente americano. Já nesse ponto, que é o ponto 4, ponto 5 e o ponto 6, aqui nessa parte aqui, nós vamos observar que quando as placas tectônicas impulsionadas pelas correntes de convecções, né, elas realizam, né, esses movimentos, né, que a gente observa aqui nesse ponto 4, ou seja, nesse ponto 4 as placas estão se movimentando. Elas se afastam, né, uma das outras, né, nesse caso, formam-se, né, grandes rachaduras, né, e fendas, né, na crosta. E já no ponto 5, né, que são preenchidos, né, pela magma, né, que extravasa, né, o interior, né, do planeta, meio às atividades vulcânicas, né. E a gente observa aqui nesse ponto 5, né, que vai estar relacionada à questão das lavas, né, que saem, ou seja, gerando aqui, né, a questão dos vulcões, né, que passa, né, essas camadas. E as cadeias montanhosas, né, submersas, rios, nos oceanos, né, são frutos, né, desse tipo, né, de movimento. Em alguns casos, né, se elevam, né, acima do nível das águas, né? A Islândia, né, por exemplo, localizada entre a Europa e a América do Norte, é o cume, né, de uma grande cadeia, né, de montanhas, né, que emerge, né, do fundo, né, do oceano Atlântico. Então, aqui a gente podia observar, né, o contato, né, entre essas placas tectônicas. E a gente observando aqui essas ilustrações, né, dessas formações dessas placas, a gente vai observar aqui que nesse ponto A é a crosta, né, camada, né, de rochas, né, sólidas, né, que envolve, né, o manto e tem cerca, né, de 40 quilômetros de espessura. Nessa parte aqui, denominada pela letra B, nós vamos observar que aqui é o manto. O manto, né, ele é composto, né, de magma, material formado, né, por minerais, né, fundidos, em estado, né, pastoso, né, e possui temperatura de aproximadamente 2.000 graus. E aqui nessa imagem, nessa parte aqui, que é a letra C, aqui é o núcleo, né? E é o centro, né, do planeta, com temperaturas, né, ainda mais altas, né, que do manto, acima de 5.000 graus, e divide-se, né, em duas partes, né, núcleo externo e o núcleo interno. Já nessa outra imagem aqui ilustrada, nós vamos observar que a imagem A mostra, né, o movimento divergente, ou seja, isso aqui é um movimento divergente, ou seja, elas estão se afastando. Vocês observam que elas estão se afastando, né? Essas placas elas se afastam. Então, quando elas se afastam, elas denominam nesse movimento divergente. E já nessa ilustração da imagem B, nós observamos que é um movimento, né, convergente, ou seja, eles estão tipo, né, indo, né, em uma mesma direção ou eles estão, né, deslizando uma sobre a outra. Vocês observam, né, que é como se ele estivesse se deslizando uma sobre a outra, né? Geralmente, nesses movimentos aqui, geralmente ocasionam, né, os grandes
quando tem, né, os abalos sísmicos, geralmente vai acontecer aqui os grandes tsunamis, ou seja, impulsionando, né, o volume de água. Então, esses movimentos divergentes, eles provocam, né, o afastamento, né, das placas tectônicas, dando, né, vulcânicas, né, e o movimento convergente, né, provoca choques, né, entre as placas, né, e geralmente a formação, né, de cadeias montanhosas também. Então, galera do sexto ano, né, essa aqui foi mais uma aula de geografia, até a próxima.